Nós estamos hoje conversando, fazendo mais uma daquelas entrevistas aqui pelo Zoom online, né, que fica só a cara das pessoas aqui, como vocês já viram em outros momentos aqui. Hoje nós vamos falar com a Fernanda, que é santelenense, né, ela é filha do Natan e da Maria, irmã da Heloísa, que são moradores lá de Subsede. O Natan é nosso jornalista aqui, o primeiro da manhã, né, das 7 horas da manhã aqui no Correio do Lago, é funcionário público há acho que é eterno, né? Faz uns 150 anos que ele é funcionário público aqui, todo mundo conhece o Natan. E a Fernanda também, todo mundo conhece, né? Então, a Fernanda, gente, ela tá lá em Maringá, ela tá na UEM e ela tá ajudando num projeto muito bonito, muito legal, que é o Doe Vida, lá da faculdade. E nós vamos conversar aqui com a Fernanda para entender desse projeto, certo? E também com a professora Bruna, que é a coordenadora dela lá, que é a coordenadora desse projeto, que está tocando esse projeto desde 2022. O projeto é mais antigo, mas a prof. Bruna, né, se eu posso chamar assim, ela deve ter Claro. mestrado, já tá, a gente está chamando ela de prof. Mas, enfim, vamos tentar entender um pouquinho mais e ver o que que essa Santa Helenense está fazendo lá e qual que é a diferença, né? O que que ela está fazendo, o que que está acontecendo lá. Bom dia, Fernanda, bom dia, professora Bruna, tudo certo com vocês? Bom Bom dia, dia, tudo tudo certo? ótimo. Ah, ok. Então vamos lá. Vamos começar com a professora Bruna. Professora, conta pra gente o que que é esse projeto, desde quando que ele existe, né? Eu sei que ele começou com medula e agora ele já está com transplante de órgãos também, né? Fala um pouquinho pra gente disso. Bom, primeiro gostaria de agradecer, né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso projeto e dessa causa, né, que é tão importante. Esse projeto, na verdade, é uma herança, né? Eu comecei a coordenar ele em 2022, mas ele existe já desde 1997, então é um projeto bastante antigo, da Universidade Estadual de Maringá. Então, professores da área de imunologia que desenvolveram esse projeto, e o objetivo dele, inicialmente, era cadastrar doadores de medula óssea. Depois, né, com o tempo, o laboratório de imunogenética, onde a gente atua, ele não pôde mais cadastrar, né? Então, agora só tem autorização para cadastros hemocentros, então ele passou a ter um caráter mais de conscientização mesmo. Então, ele passou a realizar campanhas de conscientização em eventos, junto ao Hemocentro Regional de Maringá. E depois, né, quando eu assumi a coordenação, a gente passou também a fazer a conscientização sobre a doação de órgãos, né? Então, junto com os nossos participantes, junto com a Fernanda, que é recente no nosso projeto, né? A gente vai até a população, a gente leva informação sobre a doação de órgãos, de medula óssea, e a gente incentiva as pessoas a serem doadoras também. Entendi, entendi. Tá, você consegue mensurar, assim, tentar dizer pra gente quanta diferença o projeto já fez, o que que de efetivo já aconteceu, assim, tem como mensurar isso, não tem? Tem esses dados? Recentemente, a gente começou a fazer um estudo, né, para tentar fazer esse levantamento, né? A gente verificou que grande parte das pessoas, elas têm o desejo de serem doadoras, mas elas não entendiam muito bem como isso acontecia, né, como que é o cadastro para ser doador de medula, e nem tinham, né, no caso de doação de órgãos, elas tinham desejo, mas não tinham manifestado para a família esse desejo em doar. E uma estatística legal que a gente obteve, né, fazendo esse estudo, que ainda a gente tem poucos dados, né, a gente ainda está coletando essas informações para entender o impacto do nosso trabalho, mas é que muitas das pessoas responderam que elas conseguiram entender melhor sobre o processo de doação e que manifestaram o seu desejo aos seus familiares quando a gente conversou com eles a respeito, né? É difícil a gente saber ter um Em dado, números, né? um número correto, né, do quanto a gente impacta diretamente a população, mas a gente tem, assim, dados, por exemplo, o número de cotas de pessoas cadastradas como doadores de medula, eles sempre alcançam o seu limite. Em doação de órgãos, a gente tem observado uma baixa taxa de recusa familiar. É lógico que isso não é só devido ao nosso projeto, né? A gente tem os órgãos de procura de órgãos
que estão na frente disso, né, de conversar com os familiares para conseguir efetivar essas doações, mas a gente acredita que o nosso trabalho de fato colabore com a taxa reduzida de recusa familiar. Mas esse estudo que a gente tem desenvolvido agora, né, em paralelo ao nosso projeto, ele tem ajudado a gente a entender melhor o impacto do nosso projeto. Então, o projeto com certeza ajuda até nessa questão de conscientização, né, professora? Porque Sim, existe, né, ou existia, enfim, existe ainda um tabu muito grande em cima disso. Ah, eu vou sofrer um acidente, daí vão terminar de me matar para tirar meu rim. E aí, sempre existiu, né? Uma coisa assim absurda, mas sempre existiu. E é algo que vem se ouvindo falar cada vez menos, né? Por conta de projetos como esse de vocês também, né? E até aquela questão de saber, né? Da pessoa saber, não, eu posso ser doador, eu posso ajudar também, eu posso me cadastrar lá, né? Se alguém precisar, se a minha medula for compatível, né? E para medula, para doar medula, não precisa morrer, né? isso É é diferente, bem né? importante. Aliás, Aham. não só a medula, né? Tem mais coisas que a gente pode fazer em vida ainda. E a maioria das pessoas não sabe. Então, acredito eu, né? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, que para isso o projeto de vocês também é muito importante, né? Para essa questão de conscientização, de divulgação dessas situações. Com certeza. Fernanda, vamos falar um pouquinho com você agora. Conta pra Vamos. gente, desde quando você está lá em Maringá, certo? Fala um pouquinho do teu curso e qual o teu papel nesse projeto. Então, primeiramente, bom dia, Edu, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, ainda mais por ser um, um jornal lá da minha terra, né? Ter um pouquinho de mim. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Duarte, então eu sou filha do Natan, que também é jornalista aqui no Correio do Lago. Eu sou biomédica, me formei pela Unipar de Cascavel em 2024, e logo após que eu terminei a graduação, eu já entrei para o mestrado, então eu faço hoje mestrado pelo Programa de Biociências e Fisiopatologia da UEM, o PBF. E esse mestrado ele está muito vinculado, no caso, a minha área de pesquisa é imunogenética e imunohematologia. Então ele tem tudo a ver um pouquinho com o nosso projeto. Principalmente hoje meu projeto ele está na parte de pesquisa, então com esses pacientes. E além disso eu entrei para o projeto Doe Vida nesse ano também. Então eu estou aqui em Maringá desde fevereiro e eu entrei no projeto em março. Aí eu olhei para ele e falei, não, esse projeto ele tem meu coração. Eu falo para a Prof. Bruna que ele já virou meu filho. Eu carrego esse projeto com muito amor. Hoje eu estou na frente da parte das mídias do projeto, então a gente tem, como a Prof. Bruna falou, a gente está tentando, através das mídias, divulgar o máximo possível essas informações que a população ela não tem. Então, trabalhando igual nas campanhas que a gente faz junto com o projeto, a gente vai para campanhas sociais, a gente tenta participar de bastante eventos para as pessoas verem o projeto, e nessas campanhas a gente vê que as pessoas desconhecem muita coisa. E às vezes elas até conhecem, mas elas têm medo por não terem informação do procedimento, não saberem onde é que elas vão ir, não saberem as partes do projeto. Então a gente sabe que existe uma lacuna de informação que essas pessoas não têm. Então o nosso projeto ele entra aí. Hoje, como a Prof. Bruna comentou, a gente não consegue mais cadastrar as pessoas somente o projeto, mas a gente consegue fazer toda essa parte de informar, de falar, não, não é tudo isso, é muito simples o projeto, você tem que sim falar com seus familiares, você tem que informar o seu desejo, então a gente fazendo essa parte É de preparar eles, né, Fernanda? isso, é informar mesmo, dizer que não é o monstro que falam, o projeto, o processo não é tão invasivo assim como falam. Claro, para a gente estar falando de doação de medula, muitas pessoas têm medo, porque já, igual você comentou mesmo, Edu, já foi propagada muita informação incorreta. E as pessoas elas acabam ficando com medo, isso é natural. Então, hoje, na parte de mídias, a gente está tentando fazer esse projeto alcançar mais pessoas através da internet, que hoje é uma fonte de informação e também de desinformação tão grande. Então, no meio de todas essas informações jogadas, a gente tenta trazer um pouco da realidade dos pacientes, da realidade do processo e de como a gente consegue
fazendo atitudes pequenininhas, a gente consegue ajudar outras pessoas, dar uma segunda chance para outras pessoas. É importante que as pessoas entendam isso, né? Que para elas, ou mesmo para a família, não vai fazer diferença. Não muda nada, não tem risco, não tem, né? Não, e pode fazer uma diferença muito grande. Pode fazer, não, vai fazer uma diferença muito grande na vida de outra pessoa, de outra família, enfim, né? E até de, né? Para quem de repente acredita nisso, é até uma continuidade daquela pessoa, daquele familiar mesmo, né? Então, só ajuda, só tem vantagem nisso, né, Fernanda e Prof. Bruno? Sim. Sim, com certeza. Ok. Gente, nós vamos poder colocar algum contato de vocês aqui no pé dessa matéria depois, para quem tiver dúvida, para quem até quiser se cadastrar mesmo no Doivida, podemos, né? Sim, sim, claro. Vocês devem Claro, ter a um gente coloca, Instagram. né, a nossa conta do Instagram, os nossos contatos, nossos e-mails, né? Tem Facebook ainda ou lá em Maringá não tem Facebook? O projeto não tem Facebook. Não tem? Eu também não. É, o Facebook. Eu tenho, mas o projeto ainda não tem. A gente tem que pensar se vale a pena voltar para o Eu Facebook. me senti mais velho agora. Eu tenho Facebook. Gente, muito bonito o projeto de vocês, certo? Obrigada. Eu gostei muito de falar com vocês, de ter essas informações, né? E com certeza os nossos leitores vão agregar, né? Vão gostar de ter essas informações e certamente alguns vão participar, o que é muito importante, né? Fernanda, estava lembrando agora aqui que alguns anos atrás, né, por várias vezes eu ia levar a minha filha, pegar o ônibus para ir lá para Toledo, para ir para Rondon, e você também estava no ponto de ônibus de madrugadinha, né? Você lembra disso? Acho que o Natan, às vezes a Maria te deixava lá no ponto de ônibus e coincidiu de eu estar levando a Sara também naquele momento. A Sara não se formou ainda, mas está quase também, né? E que bacana, parabéns, né? Por você ter se formado, né? Por estar assim, tá legal e estar num projeto tão importante quanto esse, além do mestrado, claro, né? Que é muito interessante. E, Prof. Bruna, gostei muito de conhecer a professora, bastante interessante o projeto mesmo, vou estudar mais sobre ele também, né? E, se Ah, ficamos tivermos mais felizes. oportunidades, gostaria de divulgar mais esse trabalho de vocês, tá bom? Fico Claro, com no certeza. aguardo de Ficamos à mais informações disposição. de vocês. Sim, a gente tenta o máximo possível, não só aqui para nossa região, mas para qualquer pessoa que tenha internet que consiga acessar, conheça o nosso projeto. Porque eu acho que ele vai muito além de somente a gente falar, não, gente, é importante, mas a gente tenta mostrar o porquê é importante. Então, no Dia das Mães, a gente fez uma entrevista com um paciente que ele recebeu um transplante de medula. Ele recebeu ainda criança, ele tinha 6 anos quando ele recebeu o transplante de medula, e mostrar para as pessoas que o transplante, seja ele de medula ou seja ele de órgãos, ele tem sim a capacidade de mudar a história de uma família inteira. Não é uma pessoa só. Salvar vidas, né? Exatamente, você não salva só o paciente que você está doando. Você salva a mãe, o pai, a avô, o tio, todo mundo que está envolvido ali como família. Então, conhecer mais o processo, conhecer a importância de fato disso, faz uma diferença na vida dos pacientes. O Hemocentro, que antes você perguntou até do impacto do nosso projeto, e a professora até comentou, depois das nossas campanhas, o Hemocentro sempre lota. Então, assim, eles até falaram pra gente, nossas cotas vão muito rápido depois das campanhas que vocês fazem. Então, as Uhum. pessoas realmente começam a entender mais que não é só sobre aquela pessoa, todo um processo envolvido. Então, ali no nosso projeto, a gente vai tentar ainda, a gente tem um cronograma para esse ano, para a gente falar com o médico que faz o transplante, com o enfermeiro que fala com a família, com o irmão do transplantado, com a pessoa que vai doar, para a gente conhecer o ponto de vista dessas pessoas sobre a doação. Porque o emocional é o que mais pega para as pessoas se incentivarem a fazer alguma coisa. Então, a gente está tentando mostrar outras realidades, porque a gente vê muito na TV alguma coisa só mencionado, e às vezes não dá esse interesse de ir atrás. Inclusive, está tendo uma série, Operação Transplante, o nome, que está sendo exibida, e ela mostra muito disso, da realidade dos pacientes, da dificuldade, da corrida contra o tempo, que é quando você tem um órgão viável para Para que transplantar. tudo dê certo, né?
Aham, tem que ter um tempo hábil, esse órgão dura Uhum, tantas horas, dependendo do transplante, tem que fazer a cirurgia. Então, a pessoa já está debilitada, então, se não der certo, é um problema para o paciente, então tem que ser tudo muito rápido, é uma corrida contra o tempo mesmo, tanto para o órgão quanto para a pessoa que vai receber. Tudo tem que Então, funcionar, né? isso, tudo dentro dos parâmetros certinhos. Então, é importante a gente saber esse processo. O porquê a família falar sim é tão importante, que às vezes essa recusa de doação, essa pessoa, a gente tem mais ou menos 8 possíveis doações que a gente pode fazer de uma pessoa, e às vezes são 8 casos diferentes, às vezes não dá para doar tudo, né? Mas são várias vidas impactadas. No transplante de medulas também, várias vidas. Você pode se cadastrar e logo ser chamado, ou demorar um tempo. Tem alguns casos raros, mas acontece da pessoa doar 2 vezes a medula. Então, são 2 pessoas, duas Existe famílias que possível ela com duas impactou. pessoas, né? Então, é difícil chamar para uma, para duas, é. poucos casos que acontecem, né, prof? Nossa, muito raro, muito difícil. Muito raro. E para que as pessoas entendam a importância, um pouquinho mais, né? Cutucando um pouquinho mais, a Fernanda disse que lá o Hemocentro está sempre com as cotas ok, legal, né? Aqui na nossa região a gente vê muito acontecer. Ali do Hemocentro de Cascavel tem que fazer campanha e vai em ônibus para a cidade, e vai levar o doador tal, e aquela correria, né? Então, não digo que eles não alcancem as cotas, né? Devem alcançar também, mas é uma correria. E de repente vocês já estão em uma situação privilegiada, possivelmente devido ao projeto de vocês. Parabéns mais uma vez para vocês. Obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, certo? E eu espero ver vocês mais vezes por aqui, tá ok? Esperamos voltar, Ficamos à tá? disposição. Bora lá, então. Agradecemos a oportunidade de divulgar o nosso projeto. Tá ok. Nós que agradecemos, né, por poder ter essas informações, ter vocês por aqui e informar aos nossos ouvintes, aos nossos leitores. Muito obrigado, gente.